Pronto? Vai. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa tarde trazendo uma palavra que poderá transformar a sua vida. Evangelho pregado por João Batista, hoje pregado pelos que têm compromisso com o mesmo. João, continue orando conosco, para que no abrir da nossa boca o Espírito Santo entregue a palavra cheia da graça para aqueles que precisam de ouvir o Evangelho de Yeshua. Estamos, irmão, nós uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro, com esse mesmo propósito de anunciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho que há 2000 anos atrás procuraram instruir, procuraram silenciar aqueles que propagavam, aqueles que pregavam essa mesma palavra. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que os sacerdotes, eles, com os soldados que estavam ali a noite toda pastoreando, guardiando o sepulcro de Cristo, com a ideologia em que os seus seguidores viriam à noite e roubariam o seu corpo. Mas o que aconteceu foi totalmente diferente. Não veio Pedro, não veio Barnabé, não veio Tiago, não veio João, não veio Filipe, não veio Maria e com eles. Mas quem apareceu naquela noite? O anjo do Senhor aparece. Na medida que ele aparece, a pedra automaticamente ela é removida da porta do sepulcro. E os soldados estavam aí tudo olhando, abismado, espantado pelo que ele estava assistindo, porque ele esperava que fossem os seus seguidores, mas foi 2 anjos. E quando o anjo do Senhor aparece e remove a pedra, o anjo não ordenou que Jesus ele aparecesse, que ele saísse da sepultura, não. A missão daqueles 2 anos só era para remover a pedra. Quando Lázaro estava morto, no período de 4 dias, Jesus mandou alguém remover a pedra. Havia uma necessidade de ser usado um instrumento, um elemento humano. Para remover a pedra do sepulcro de Lázaro. Mas no sepulcro de Jesus, de Yeshua, foi totalmente diferente. Ninguém veio para remover a pedra. Quem foi requisitado para esse trabalho foram os anjos. Para justamente que essa contradição que deixaram espalhar, que promoveram lá em Israel, que foram seus discípulos, que roubaram o seu corpo, porque eles esconderam e omitiram a verdade, foram subornados, receberam dinheiro para reverter a verdade, mas a verdade não pode ser suplantada, a verdade não pode ser anulada. Pelo contrário, ela se espalhou com a manifestação de Jesus Cristo, aparecendo aos seus apóstolos. E daí por diante agora, no caminho de Emaús também ele aparece. E foi divulgado agora em Jerusalém que aquele que havia sido assassinado no período de 3 dias, no primeiro dia da semana, ele havia ressuscitado. Isso para o poder romano e para os sumos sacerdotes foi mesmo que deu uma facada no coração. Até porque ele sabia que essa era uma verdade. E os soldados contaram a ele o que ocorreu naquela madrugada, naquela noite. Jesus, Yeshua ressuscitou.
E quando ele ressuscita, ele aparece. Ele não se omite, ele não se esconde. Antes de ele subir para o Pai, lá no Monte das Oliveiras, ele aparece agora aos apóstolos quando eles estavam reunidos numa sala. E ele diz aí, usa a seguinte expressão: Pai seja convosco. E olha para Tomé. Tomé não cria. Tomé não acreditava que Yeshua havia ressuscitado. Porque ele não estava presente quando Jesus ele aparece. Ele disse: meus olhos não vê, se minha mão não pegar, se não tocar na sua mão, de modo algum eu não creio. E quando foi no momento, na ocasião que ele estava presente, aí novamente Jesus aparece. Sauda novamente ele com a paz. E chama Tomé assim em parte e assim: Tomé, vem cá. Põe a tua mão aqui. Aí Tomé coloca a mão dele. Aí sente agora a perfuração do prego. Sente agora a perfuração do escravo na sua cabeça. Sente a perfuração agora da lança que perfurou o seu lado direito. Foi preciso ele crer, ele veio para crer. Mas Jesus disse que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Somos nós que não assistimos, nós não presenciamos Jesus ressuscitar, Jesus ser crucificado, Jesus ser levado aos céus. Isso é uma questão de fé, meu amigo. Se você crer, se você usar a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que não têm fé, de modo algum, poderão agradar a Deus. Use a sua fé. Romanos, no capítulo 5, ele diz que o homem no pecado não tem paz com Deus. Mas ele também diz que pela fé do homem, o homem ele foi justificado. Justificado pela fé. Temos paz com Deus. Há uma necessidade de você usar a sua fé. Se você não crê, se você não usar a sua fé, você nunca vai ser justificado. Você nunca vai ter paz com Deus se você não usar a sua fé. O convite da tarde é esse. Use a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora é necessário, para você usar a sua fé, você se despojar desse coração ímpio, desse coração materialista, ateísta. Foi necessário você repudiar o amor que você tem por este mundo. Foi necessário você repudiar a sua velha natureza. Essa velha natureza tem levado o homem ao adultério. Essa velha natureza, que velha natureza é essa, irmão? É aquela natureza que Adão, ele herdou lá no jardim do Éden, quando ele transgrediu a ordem divina. E Deus havia dito a Adão que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Na medida que ele comesse, ele passaria agora a não ter, não manter mais aquela comunhão, aquele diálogo que ele tinha entre ele e Deus. Ele perdia agora a sua pureza, a sua inocência. E quando o homem perde a sua pureza, a sua inocência, o homem passa a amar agora as coisas desse mundo. E a Bíblia diz: quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama este mundo aborrece a Deus. Quem ama este mundo não há para ele uma herança, uma realidade aonde ele possa herdar. No capítulo 14 de João, ele promete que daria uma nova casa. Que ele daria uma moradia ao ser humano. É uma nova porque não é semelhante a essa que nós temos aqui. É uma nova porque você não vai morar numa escadaria. Você não vai morar em cima de uma barreira. Você não vai morar debaixo de um viaduto. Você não vai se cobrir com papel. Você não vai se cobrir
com uma roupa suja ou com um lençol sujo. Você não vai se cobrir com papelão. Você não vai sentir o horror da frieza do inverno. Você não vai ter aquele desconforto de dormir em cima de um cimento frio ou quente. Você não será mais menosprezado ou desprezado. Você não será mais humilhado. Porque Ele tem preparado para nós um novo céu, uma nova terra. Onde você terá um novo nome, onde você viverá para sempre. Onde você não passará por essa decepção que hoje você tem passado. Onde você não será mais explorado. Onde você não será mais assassinado. Onde você não terá mais decepção com o governo, com o ser humano, ou com o seu próximo, ou com o seu vizinho. Nessa nova terra não haverá cemitério. Nessa nova terra não haverá assassinato. Não haverá roubo. Não haverá inimigo. Não haverá fome. Não haverá discriminação. É uma nova terra, meu amigo, tudo se fez novo. A Bíblia diz que tudo se passaram e tudo se faz novo. Na vida do elemento do mundo, as coisas velhas se passaram. Ele deixou de roubar, ele deixou de matar, ele deixou de derramar sangue, ele deixou de ter prazer em amar a mentira, ele deixou de ter prazer de ficar de quatro, de ser penetrado por outro homem, ele deixou de ter o prazer de esquartejar, de matar, de ser mentiroso, de ser roubador, de ser ladrão, de ser adúltero. Ele deixou e ele abandonou, ele repudiou aquele coração perverso, mau, idólatra, e passou agora a ter uma vida nova, uma vida em Cristo, uma nova totalmente diferente, uma vida totalmente diferente dessa que nós vivemos hoje aqui. Estamos sujeitos a qualquer momento de passar, estamos sujeitos a qualquer momento a ter um derrame, estamos sujeitos a qualquer momento a pegar um câncer, estamos sujeitos a qualquer momento a ser atropelado pelo ônibus, pelo caminhão, pelo carro, pela moto. A qualquer momento você pode ser assaltado, a qualquer momento você pode ser roubado, porque nesse mundo, após o pecado, não há mais segurança. Por mais rico, por mais que você pode, que o seu nome seja elevado na sociedade, não há segurança não. Você pode ter um carro blindado, você pode ter um monte de segurança, mas mesmo assim não há segurança não. A Bíblia diz que o Deus não guarda uma cidade, nem pode ter o que dela, nem é a segurança, nem pode guardar uma cidade, nem pode guardar um país, nem pode guardar um homem, nem pode livrar o homem, nem pode absolver o homem, nem pode apagar os pecados do homem, quem pode conduzir o homem para suas mansões celestiais. Não é a fama, não é o seu nome, não pedaço da fama, ou num degrau da fama. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica o homem de todo pecado. O homem vive abraçado, o homem se casou com as coisas deste mundo. O homem ignora Deus. O homem não quer saber mais de Deus. Na segunda natureza que ele entrou após o pecado, quando ele perde a sua inocência, o homem abraçou, o homem agora passou a amar as coisas desse mundo. O homem agora dá as costas para Deus. O homem não quer saber mais de ouvir de Deus. O homem não tem prazer em adorar a Deus. O homem não tem prazer em adotar Cristo no seu coração. Deus nos adotou por meio de Jesus Cristo. Quando nós não tínhamos esse direito, quando nós não tínhamos como conquistar essa herança, esse perdão, por sermos absolvidos da condenação e da maldição eterna. Jesus Cristo veio, ele tomou uma forma humana e humilhou Satanás na cruz. Quando o diabo enganou a Eva, dizendo a Eva que se ela comesse, ela não morreria, porque Deus deu a vida para ela, que ela se comesse, ela morreria. Ele conquistou por meio da mentira. Vai tirar a sociedade do seu coração, você foi engano por meio da mentira, por meio do prazer que você tem nesse mundo, de amar o adultério, de amar a idolatria, a feitiçaria, a prostituição, o prazer de matar, o prazer de roubar, o prazer de matar pai de família, o prazer de matar adolescente, o prazer de matar a esposa, o prazer de matar o filho, o prazer de matar o pai, o prazer de matar o irmão, o prazer de matar a tia, o prazer de matar o avô, o prazer do avô de estuprar o neto, o prazer de matar o seu avô. O
que nós estamos assistindo após o pecado. O homem vivia em paz, o homem tinha comunhão com Deus, o homem não corria nenhum perigo, mas após o pecado o homem agora, ele vive em constante perigo, não há mais segurança, a qualquer momento pode acontecer um terremoto, a qualquer momento pode acontecer um tsunami, a qualquer momento pode acontecer uma guerra. Como aconteceu a Covid, de repente, levou 2 milhões de pessoas à sepultura. Hitler matou 1 milhão de judeus. A Covid matou 2 milhões de pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa. O pecado é um mal terrível. O pecado é pior do que um câncer. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que aquele que vive debaixo do viaduto, debaixo de uma marquise, que não esmola. O pecado é pior do que aquele que vive catando lixo, catando papel. Sabe por quê? Porque o pecado lhe conduz. O pecado leva o homem à idolatria, à feitiçaria. O homem escolhe o caminho da morte. O homem escolhe o caminho do largo de fogo. Porque o pecado ainda habita nele. O pecado faz com que ele se torne inimigo de Deus pela sua escolha, pela sua opção. Deus, quando criou o céu e a terra, aqui a Bíblia diz que era um vazio. Estava em uma situação. Então ele mesmo poderia colocar em ordem. Era um caos. Deus cria todas as coisas para o beneplácito do homem. Mas hoje o homem está acabando com a própria natureza. O homem hoje, ele não cuida do seu habitat. Sem falar dos dejetos, sem falar no lixo que estão acumulando no oceano, estão matando a fauna, estão matando a flora, estão assassinando a natureza. É por isso que a natureza está revoltada, é por isso que a mudança climática não é só a volta de Cristo, mas como todo mundo tem contribuído para assassinar a natureza, para assassinar o seu habitat, que um dia Deus criou com o maior prazer para o homem desfrutar, para o homem preservá-lo. Mas após o pecado, o homem perdeu o temor a Deus. Após o pecado, o homem não tem mais prazer em preservar não a natureza, nem tampouco a fauna e a flora, nem os seus semelhantes. O homem tem mais prazer de mais tempo, e mais prazer de vestir uma saia, um cuecão de couro. O homem tem mais prazer e mais tempo de matar. O homem tem mais prazer e tempo para roubar. O homem tem mais prazer e tempo para adulterar. O homem tem mais prazer e tempo para matar a sua esposa, para matar os seus filhos. Por isso que Jesus disse, quando perguntaram a ele, mestre, qual será o sinal da tua vida? Ele disse, olha o dia e a hora eu não sei. Olha o sinal. Quem identifica a minha volta que está próxima? É terremoto, é tsunami, é guerra, é pai matando o filho, é filho matando o pai. É o filho tendo relacionamento com a mãe. É a mãe se relacionando com o filho. É o homem tendo prazer de ficar de quatro, ser penetrado por outro homem. Eu nunca vi um país que tem tanto homem que tinha prazer de vestir uma saia, um cuecão de couro e ficar de quatro e receber o espermo no seu ano. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus disse para o homem e a mulher crescermos e multiplicarmos. Deus agora indica a Adão. Deus criou Adão com essa inteligência de saber decidir como ele usaria aquela mulher. E um dia Deus deu a ele, porque Deus criou primeiramente Adão, e Adão não tinha uma companheira, e Deus agora tem uma companheira em Adão, porque Adão estava sentindo uma coisa de uma companheira. Aí Deus agora dá a ele. Aí Deus e Adão olha para a sua companheira agora. É osso do meu exócio e carne da minha carne. Ele estava querendo dizer, eu não posso pegar a minha mulher e fazer uma suruba com ela não. Eu não posso dividir a minha mulher com outro homem não. Eu não posso permitir que minha mulher abençoe não. Eu não posso permitir que a minha mulher tenha que manipular e mandar e dar ordem a mim não. Eu não posso permitir que a minha mulher ande mostrando o curso, o esteio, a forma da bunda. Porque seria uma desonra para ele. Sabe por quê? Na expressão que ele usa, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Seria uma só carne. E se a mulher se manifesta, sendo ela a coroa do homem, com essas atitudes, com essas ações
é desonra para o seu marido. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher e a mulher a coroa do homem. E a mulher deve se proporcionar e produzir tudo digno que o homem possa confiar nela, que o homem possa ter o coração confiado nela. A Bíblia diz que a mulher virtuosa quem achará. A mulher virtuosa, o homem confia nela. A mulher virtuosa, o coração do homem está nela. Mas aquela mulher leviana, aquela mulher que vive mostrando o seu seio, aquela mulher que vive mostrando a ponta da sua bunda, aquela mulher que vive mostrando a ministéria, é uma questão, é um direito dela. Porque Deus já adotou o homem e a mulher de livre-arbítrio. Eu estou falando assim, na luz da palavra de Deus. Porque Paulo vai lá e ele mostra, ele diz que a mulher que faz profissão de fé, ela tem que usar uma veste com modestia, com pudor, com vergonha. Ela não pode mostrar o seio, ela não pode mostrar a roupa da bunda dela a ninguém, a não ser a seu marido. Quando vemos, meu Deus, é uma sociedade promíscua. Nós vivemos em uma sociedade que hoje os valores são revertidos. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Assim, há 200 anos atrás, nós condenávamos esse tipo de comportamento, mas hoje nós aplaudimos, nós abraçamos, nós amamos. Aquilo que era errado hoje é certo. Aquilo que era certo hoje é errado. A última geração, você ignora a palavra de Deus. Uma última geração, onde a Bíblia diz que tem aparecido muitos falsos profetas. Uma única geração que tem aparecido muitos lobos devoradores que não teria compromisso com o reino dos céus. Que criaria cada um a sua igreja e cada um começaria a se apacentar, começaria a se ser sustentado pelo aquele salário daquele pobre miserável que às vezes não tem nem um ovo em casa para almoçar e um cuscuz para comer com ovo. Capítulo 2 e o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículos 32 até 35, você vai ver que aquela união, aquela comunhão naquela igreja primitiva, o dinheiro que entrava nos cofres públicos seria repartido, dividido para os seus próprios membros e não para os pastores comprar carrão, mansão. Eu já falo na dessa do céu, só me botaram para fora. Mas 25 anos que me botaram para fora. O pastor tem que apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, hoje apacenta a si mesmo. Atos dos Apóstolos, cheguei em casa, capítulo 2 e capítulo 4. Capítulo 4, versículo 32 até 35. Ele não cobrava dízimo e não pedia dinheiro a ninguém. Era um ato totalmente voluntário. Sabe por quê? Porque ele vivia em comunhão. Ele estava todavia junto e a Bíblia diz que ele não tinha nada. O filho dele não era orgulhoso. Não se apropriava dos seus irmãos que tinham condições de depositar no pé dos apóstolos. Porque ele via e sentia a necessidade dos irmãos. Hoje nós temos uma história, uma desculpa a apresentar. Nós pedimos dinheiro, nós pedimos dízimos, pedimos oferta para pagar água, para pagar energia. Cristo acabou com esse vínculo de quatro paredes. No capítulo 23 de São Mateus, ele olhou para o templo e os seus apóstolos e os seus discípulos, a multidão que ele cercava. Ele olhou e disse: não está vendo esse grande templo aí? Magnífico! Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não era o templo, ele não era o templo criado. Aquele templo daquele dia ali era de Herodes, não era nem o de Salomão. Então Deus não tem figo com madeira, Deus não tem figo com pedra, com tijolo não. Nós somos, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15 de 1 Coríntios, a molhada de Deus. E Paulo já devia ter cuidado para o Senhor comum, com essa presa de voz. Você vive com a quatro paredes, você vai ser um escravo. Você no batismo tem que fazer um juramento a ser fiel ao dízimo e nas ofertas e se casar com uma irmã daquela mesma instituição religiosa que contraria os ensinamentos apostólicos de Cristo.
José nos advertiu. Tia José me falou, Paulo disse, olha, eu estou com medo. Em outras palavras, Paulo disse, eu estou assombrado. Porque eu tenho lutado. Eu tenho me doado para manter uma igreja pura, para manter uma igreja submissa a Cristo, para que vocês não percam a vossa simplicidade nele. Mas eu sei que depois da minha partida se levantaria lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. E nós estamos vendo aí. Cada um tem a sua igreja, cada um tem o seu título de igreja, e cada um se apacentando. Capítulo 34 de Ezequiel, versículo 1. Tanto serve para um chefe religioso, como um chefe administrativo também. Se você parar um pouco, o homem hoje, no nosso dia contemporâneo, em pleno século XXI, o homem não tem mais tempo para Deus. É um direito seu. Se for adotado de livre-arbítrio, você tem a liberdade de matar, você tem a liberdade de adulterar, você tem a liberdade que é o caminho largo e o caminho estreito. O caminho da liberdade de vestir uma saia, você tem o direito de vestir um fio dental, você tem o direito de ficar de quatro e ser penetrado por outro homem, você tem o direito de abrir a boca e receber o espermo, que uma vagina foi criada por Deus para ser o armazenamento e um órgão reprodutor. Em um casamento, em uma família, em uma nação, não uma boca nem um ano. Nós estamos vivendo em uma sociedade promíscua, depravada, imoral, assassina. O homem só tem prazer em matar. O homem só pensa, só foca em matar. É tanto homicídio, é tanto assassinato, que nós ficamos assim espantados. A primeira coisa que nós focamos é que isso está provando que Cristo está perto de voltar. A imoralidade, a depravação. Um homem com essa ideologia de mudança, querer mudar o seu sexo. O homem e a mulher pensam que pode mudar o sexo. Todos os órgãos, ele foi criado por Deus, e cada um tem a sua função diferenciada um do outro. O coração não foi a vez do pulmão, o pulmão não foi a vez do coração. Os olhos não foi a vez do nariz, o nariz não foi a vez dos olhos. O pênis não foi a vez da vagina, nem a vagina foi a vez do pênis. O ano não pode fazer a vez do fígado, nem do pâncreas, nem do baço, nem do intestino delgado, fino e grosso. Os dedos não faz a vez dos dentes. Então, meu amigo, cada órgão tem a sua função diferenciada. E o único órgão que Deus havia criado para o homem ter prazer e reproduzir e crescer seria pênis e verso vagina. Não pênis com pênis, ânus com ânus. Sabe o que é isso? É o pecado. É a escolha do homem. O homem agora abandonou as diretrizes divinas. O homem agora não quer saber mais de Deus. O homem perdeu o temor a Deus. Quando se fala em Deus, a comissão no ouvido dele. O homem só tem prazer agora em matar, em roubar, em destruir, em trair, em perder a confiança do seu irmão, da sua família, perder a confiança da sua esposa, da sua mãe e do seu pai, perder a confiança da sua mulher e do seu esposo, por Deus da traição, por Deus da traia. Nessa ocasião, cuidado seu, fariseu queria pegar Cristo em alguma coisa. E todavia era a vontade dele de matar Jesus Cristo antes de ele chegar na cruz, que já era o projeto do diabo. E fizeram a pergunta a Jesus. Não com o intuito de querer aprender, porque ele sabia, ele conhecia. E se mestre é lícito repudiarmos as nossas esposas por qualquer motivo. Aí Jesus olhou para ele, sabia da intenção do coração deles. Aí disse, antes não era assim. Mas por causa da dureza do coração dos homens, aí não levou para Deus não. Moisés deu
a carta de divórcio. Mas eu quero vos dizer, na lei divina, o homem só tem direito de deixar e abandonar sua esposa por um motivo de questão de traição. Então ele terá totalmente o direito de abandonar, no sentido de dar uma carta de divórcio à sua companheira. Mas eu lhes colocaria um ponto agora. Porque na lei, quando o homem era pego nessas condições, nesse ato, tanto o homem como a mulher apresentaram ao sacerdote, e eles eram apedrejados, e aquele mal, aquela desonra, aquela nojeira seria excluída do meio da sociedade israelense. Mas hoje, meu amigo, o homem aceita isso com a maior tranquilidade. Os homens perderam o que? O caráter, a dignidade. Escolheram um caminho largo. Que conduvirá a todos quantos entrar nele para o inferno e para o lago de fogo. Não dá mais tempo, porque já faz tempo. Eu tenho que chegar cedo para ferir minha cachorra. Desculpe os irmãos que estão me assistindo aí, porque o meu tempo é muito curto. Desde que a minha cachorra adoeceu, igual a diabetes, ficou cega, eu não tenho muito tempo não. Também eu não sou um grande pregador, entendeu? Eu não sei ensinar. E a cor prego assim correndo. É muito diferente de uma pessoa que está num púlpito, é muito diferente de uma pessoa que está em uma sala reservada. Na rua é diferente. Não temos nem tempo de pegar a Bíblia assim, a Bíblia está no lugar assim, de ler e começar a pregar o que está nela. Estamos na rua. Então, alguém pode até assim dizer, irmão, só tem essa mensagem. É porque o mundo vive enfocado nisso. Paulo disse condenar as obras infrutuosas das trevas. Eu não posso trazer outro assunto. Eu não posso apresentar aqui um Cristo histórico. Um Cristo que curou Bartimeu. Um Cristo que perdoou Zaqueu. Um Cristo que curou a mulher do fluxo de sangue. É um Cristo histórico. Paulo disse que o Evangelho é poder de Deus. De salvação para todo aquele que passa a nele crer. Eu tenho que apresentar o quê? O lado amoroso do bondoso Deus. E um lado de justiça. Que um dia ele nos julgará segundo a sua equidade. Apresenta o amor, mas também apresenta a sua justiça. Ou vai ignorando aí, quem não gostar dessa palavra, você vê, muito pouco me assiste, também não faço muita questão não. Só que vai assistir aquele que quer morar no céu. Os que querem morar no céu vai assistir mesmo. Que é muito pouco. Jesus muito enfatizou, dizendo, Yeshua disse, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E principalmente nessas administrações que nós estamos vendo hoje, que só pensa em dinheiro, só pensa em enriquecer, que não dá testemunho. Hebreus diz assim que você deve a obediência a ele, ao pastor, mas que ele seja homem de fé e que você procure ver a sua vida nele. Então que Deus nos ajude, que nos abençoe. Tenha cuidado para que você não seja presa dessas quatro paredes, que ela só vai sugar o seu sangue, o seu suor. Enquanto ele tem empregada, tem um carrão, tem segurança, tem um bom plano de saúde, você come um cuscuz amarrado com um ovo, você não pode nem comer dois, porque o ovo está tão caro que você tem que só comer um. E eles estão comendo do bom e do melhor. E eles começam a fazer aquela apologia que você dando, você passará a comer lá o melhor da terra, na minha opinião, e na luz da palavra de Deus. Quem tem comido o melhor da terra são eles. Aceita Jesus em nome dele. Yeshua ainda salva.